Bom, para falarmos da imortalidade na visão espírita, nós vamos fazer primeiro uma incursão lá atrás, na época de Platão, na época de Sócrates, dos fenícios. E aí nós vamos ver que a crença na imortalidade já vem de longa data, e não é prerrogativa do Espiritismo. Né? Depois nós vamos conversar a respeito de alguns filósofos já do século XVIII, do século XIX, e aí, então, efetivamente, vamos tratar daquilo que é a imortalidade à luz dos ensinamentos de Kardec, com alguns tópicos do Livro dos Espíritos. Ok? Então, vamos lá. Está ali os de cujos e está ali figuradamente o espírito se desprendendo, né? A noção de espírito ou alma depende de cada credo, de cada religião, de cada interpreta a seu modo. Isso nós vamos ver lá na frente, numa das bodas. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. João 11, 25. Isso aqui está lá no Velho Testamento. E, seguindo palavras ditas por Jesus, a Marta havia procurado Jesus para que ressuscitasse seu pai, que havia 4 dias que havia falecido. E Jesus foi lá, levanta e anda. Esse foi um dos casos assim de ressurreição que nós temos registrado, porque efetivamente para nós espíritas, ressurreição remete a um corpo que retorna à vida, um corpo morto retorna à vida. Mas nós sabemos que em termos de física, né, de biologia, isso é possível. Por isso nós tratamos de reencarnação, na medida em que o espírito que é imortal, esse sim, esse retorna N vezes na busca da perfeição. Princípios básicos da doutrina do Espírito. Isso é importante para nós iniciarmos o entendimento da doutrina. A doutrina nossa, que é uma doutrina religiosa, de cunho filosófico e científico e de bases morais, ela está calcada em 5 princípios. A existência de Deus, nosso Criador, imortalidade da alma, que é o tema que vamos abordar, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados e comunicabilidade dos espíritos. Cada item desse dá mais uma hora de palestra, se formos abordar a todos. Vamos nos ater, então, à imortalidade da alma. Lá atrás, no início, nos primórdios,
Sócrates, 470 a.C. a 399 a.C., o filósofo grego nascido em Atenas, e considerado o pai da moral e da ética. Daniel, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo inteiro. A tarefa do filósofo é a busca da verdade, e essa implica na libertação progressiva de toda a materialidade. O filósofo não deve temer a morte, já que essa lhe permite alcançar toda a verdade. A vida do filósofo é a busca do desprendimento total do corpo, pois esse constitui um obstáculo ao conhecimento, dado que o filosofar consiste em desprender a alma dos impulsos e desejos do corpo. Só dá uma conferida aqui, ali. O conhecimento das coisas em si não se alcança pela percepção sensível, e sim pelo pensamento. Eu, nas minhas palestras, eu gosto de ressaltar esse vocábulo aqui. Pensamento. Aqui reside tudo. As nossas mazelas, as nossas vitórias e por aí afora. Isso, o pensamento é para pensar e reflexionar acerca dele. E aí, fui buscar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, o seguinte: pensamento. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve no agradável e fluido. Daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Capítulo 2, retribuir o mal com o bem, Evangelho segundo o Espiritismo. E isso é uma verdade, né? Porquanto essa impressão nós já experimentamos um estágio da nossa caminhada, das nossas vivências. Se nós pensarmos efetivamente em receber a visita de um desafeto, certamente nós não vamos estar muito confortáveis. Uma questão até de hálito mental, astral, né? Todavia, se nós sabemos que vamos receber a visita de alguém a quem nós estimamos, que nós amamos, que temos uma determinada afeição, o nosso comportamento é outro. A nossa psiqueta funciona de uma outra forma. Mas voltando ali, o conhecimento total da verdade só se dá após a vida, quando a divindade nos liberta do corpo, e em vida o conhecimento só é possível abster-se de todo o comércio com o corpo. O filósofo aspira a libertar a alma do corpo e sua tarefa é operar esta libertação. Sendo assim, seria absurdo que o filósofo se indignasse na hora da morte. Porque o corpo de carne nosso, para o filósofo, é uma prisão. A morte é a libertação. Olha lá, corpo, cárcere. Morte, libertação. Texto extraído da obra Fédon, de Platão. Essa obra é um diálogo entre Sócrates e seus discípulos Cebes e Simias de Tebas, acerca da alma. Vamos falar de Platão, então. Discípulo de Sócrates, 427 a.C. a 347 a.C. Para o filósofo grego Platão, a crença na imortalidade da alma é um espírito encarnado. Entenda-se espírito também, né?
é o laço de toda a sociedade. Despedaçai esse laço e a sociedade se dissolverá. Fariseus, século II a.C. Uma representação do que seriam os fariseus. Hilel, o ancião, 60 a.C. a 7 depois de Cristo. Algumas publicações trazem 10 DC, mas isso não altera. Líder proto-rabínico, o primeiro rabínico, nascido da Babilônia, hoje é o Iraque, aquela região da onde hoje se situa o Iraque. Foi o fundador da casa de Hilel, onde se ensinava que só se devia depositar fé nas Escrituras. Viveu durante o reinado de Herodes, que era o governador da Judéia, na época que os romanos mandavam lá, né? E foi uma figura central nos últimos tempos. Para quem teve a felicidade de fazer aquele roteiro da Terra Santa, de visitar lá Jericó, Tiberíades, o Mar da Galileia, Belém, e etc., Aborto, e propriamente também as capitais como a capital como Jerusalém e aquela cidade ao norte, onde tem o porto de Haifa, vai encontrar muitas obras de Herodes. Ele foi assim, digamos, para a época, um trator. O que ele fez de obras que são até hoje da Embaçada, ao lado do Mar Morto, por exemplo, a 700 metros acima, existe uma fortificação que foi construída por Herodes. É um passeio bonito também. E por conta de Herodes, né, que Maria saiu de José no sentido de Jerusalém e de Belém. Mudou-se para Jerusalém para estudar. Era pobre e ganhava vida como lenhador, não podendo pagar as taxas da academia. Estudioso, respeitado em seu tempo, lhe é atribuído diversos ensinamentos do Talmud. Talmud, que não é um livro só, mas é um compêndio de vários livros, está o arcabouço da religião judaica. Ela se fundamenta no Talmud. Os fariseus, em diversas épocas, foram perseguidos. Acreditavam na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Vamos entender nós, em pleno século XXI, a reencarnação dos mortos, ou reencarnação dos espíritos. Essênios, 150 a.C. a 68 depois de Cristo. Grupo asceta do movimento judaico antigo, fundado mais ou menos há 150 anos antes de Jesus Cristo. Habitavam uma espécie de mosteiro e formavam entre si uma associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes brandos e por austeras virtudes, donde o termo asceta. Ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma também, e acreditavam na ressurreição.
nós não temos muita novidade no século XXI, né? Se nós formos lá atrás e buscarmos informação. Deixamos os filósofos da antiguidade para trás e vamos agora falar um pouquinho dos filósofos do século XVIII, XIX e XX. Leon Denis, século XIX, século XX desencarnou. O senhor Leon Denis. Pensador espírita, médico e um dos principais continuadores do espiritismo após a morte de Allan Kardec, ao lado de Gabriel Delano e Camille Flammarion. Segundo ele, a crença na imortalidade é uma das mais difundidas nas filosofias das religiões do Oriente e do Ocidente. E agora vamos falar do Oriente. Né? Do ponto de vista filosófico, pode assumir duas formas diferentes. Primeira, a crença na imortalidade da pessoa individual, ou seja, da alma humana em sua totalidade. Voltamos a dizer, a alma, encarnada, é o nosso espírito desencarnado. E a crença na imortalidade daquilo que a pessoa individual tem em comum com um princípio eterno e divino. Só da parte impessoal da alma. Eterno e divino. O conceito de existência e sobrevivência da alma é admitido desde os tempos imemoriais, mas foi consolidado com as ideias de Sócrates, que já falamos, de Platão, de Pitágoras, né? Quem já frequentou a aula de matemática, de geometria, etc., já ouviu falar que o quadrado da soma dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, né? Pitágoras, teorema de Pitágoras. Além de filósofo, ele era também matemático. E dos filósofos órficos, divulgado na Idade Média, foi acrescido das interpretações da teologia cristã e pelos pais da igreja, como Agostinho e Tomás de Aquino. Hoje nós os conhecemos como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. No Renascimento, o conceito era um comum e amplamente divulgado. Aqui nós temos um contraponto. Na Idade Moderna, sofreu uma reviravolta, sobretudo com a chegada do positivismo de Auguste Comte, século XVIII, século XIX. Que, com sua doutrina de culto à razão, rejeitava Deus e a imortalidade da alma. Não dá para acreditar no Augusto. Bom, né? Na idade contemporânea, o conhecimento humano progride vertiginosamente. Idade contemporânea. E aqui eu abro um parênteses sempre para a gente pensar um pouco, raciocinar um pouquinho. Até o ano de 1900, ou seja, 1900 anos, em 1900 anos, e de 1900 a 2000, esses 100 anos, nós iniciamos o século XX andando de forte modelo T. 1907, 1914. Hoje nós
andamos de Tesla, que nos leva a qualquer lugar sem motorista. Veja a evolução. Em 1906, um brasileirinho, baixinho, que usava um chapéu, no seu 14 bis, ele voou no campo de La Terra, ao lado da Torre Eiffel, nos seus 14 bis. Né? Nós ouvimos falar de Alberto Santos Dumont. 1906. 1969, 63 anos depois, o homem colocou o homem na lua. Fantástico, né? E hoje nós temos aí as sondas, os robôs, etc. A sonda Viking, que já percorreu todo o universo, já saiu para frente de Plutão, e quando ela estava lá numa certa altura, os engenheiros da NASA fizeram com que ela virasse suas câmeras e fotografasse a Terra. Vocês não viram, mas existe essa foto. A imensidão do universo e quão pequenino nós somos. Naquela foto da NASA, naquele mundaréu de estrelas, está lá um pontinho. Aquilo ali, ó, é a Terra. Então, o conhecimento humano progride vertiginosamente. E eu diria até, ousaria dizer que em escala exponencial, né? Mas nem em escala aritmética, progressão geométrica. E com o desenvolvimento da psicologia e da parapsicologia, a lei de o mundo científico passa a se interessar pela paranormalidade, além da normalidade, aceitando-se que o homem possui algo de transcendental, pré-existência à formação do corpo físico. Nossos pais nos dão nossa vestimenta carnal. Nós trazemos lá no DNA, né? Impregnado no nosso DNA, claro, do DNA dos pais, de 4 avós, de 8 bisavós, de 16 tetravós, e aí nós vamos infinitamente. Mas aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós evoluímos como espírito, nós não perdemos o nosso corpo físico. Eu sempre digo, né, faço uma analogia, é o seguinte: antigamente a gente guardava as informações naquilo que se chamava Barça, enciclopédia Delta Larus, de saudosa memória. O povo veio tal de uma fitinha cassete, que a gente colocava lá e gravava música, a pôr lá, toca a fita do carro, tal. Foi indo, e passou-se, eu não trouxe, mas a gravar no pendrive. Né? Pendrive também já era. Hoje se arquiva os dados na nuvem. Fantástico, né? Então, minha gente, vamos gravar coisas boas na nossa nuvem, na nossa
nuvem encefálica. Né? Veja que eu falei agora há pouco de pensamento. Vamos deixar espaço no nosso CD-ROM, na nossa nuvem, para coisas boas e afastar das coisas não boas. Porque o pensamento pode repetir tudo. Aquele ventilador, antes dele existir, alguém pensou nele. Alguém criou. Alguém imaginou. E alguém foi lá e deu fora. Essa cadeira que vocês estão sentados, alguém imaginou. E alguém deu fora. Tudo é pensamento. Vamos lá? Então, vamos para Freud. Muitos já ouviram falar. Médico, neurologista, criador da psicanálise. Século XIX, desencarnou no século XX. Quase na metade. Costumava dizer que no inconsciente todos sabemos que somos imortais. Então, lá, mas o nosso corpo é mortal. Se nós sabemos que somos imortais, é que alguma coisa subsiste, permanece após o corpo, que é o espírito. Né? Olha essa senhora aí. Agora vamos começar a comprovar isso que nós tivemos falando até agora. Mais tarde, os fenômenos de quase morte. Vocês já ouviram falar de fenômeno de quase morte. Se destaca, sobretudo os trabalhos conduzidos por Elizabeth Kubler-Ross, 1926 e 2004. 19 anos atrás ela faleceu. Médica suíça naturalizada americana. Esta respeitada psiquiatra obteve importantes observações de pacientes terminais que retornaram ao corpo após parada cardíaca ou estado comatoso. Foram lá e voltaram, experiência de quase morte. Normalmente, esse pessoal que vai e volta relata que não gostaria de ter voltado, porque lá onde eles estiveram era muito legal. Estiveram com o avô fulano de tal, com a vovó fulano de tal, normalmente os avós que estão lá. Né? Coisa fantástica. A maioria desses pacientes não só relataram aspectos da vida além da matéria e o encontro com o espírito já falecido, vovó, mamãe, papai, e por aí vai, como puderam por si mesmo atestarem a imortalidade do espírito. Vamos comprovar? Vamos lá. As pesquisas desenvolvidas pelo psiquiatra canadense Ian Stevenson, 1918-2007, ao longo de décadas em diferentes partes do mundo, acumularam um número significativo de casos de pessoas que tinham reminiscências de outras existências e de experiências vividas no plano espiritual após a morte do corpo. Como isso se dá? O caso Carl Edward é extremamente significativo de reminiscências de outras existências. Para quem quiser fotografar, gravar, etc., está aí o link disso que eu estou falando aqui agora. Tá? Chega em casa, vai lá, acessa o YouTube. É um videozinho de 6 minutos, um pouco mais, e vocês vão ver que coisa interessante. Aliás, esse aqui não. Esse aqui eu acho que ele deve dar uns 10, 12 minutos. Carl Edward, Heinrich Richter. São ambos a mesma pessoa. Aliás, a mesma pessoa não. As pessoas são diferentes, mas o espírito não é o mesmo. Esse cidadão
É o não sei como é que foi isso dela. Ela. E ali ele, na figura de Heinrich Richter. Ele era, em 42, na Segunda Guerra Mundial, um oficial da nazista, né? Da SS, e após uma incursão que eles fizeram a Londres, ele retorno à França, ele se acidentou próximo de Paris. E aí, ele, pequenininho, com seus 5 anos, por aí, ele já desenhava o avião que ele pilotava. E o pai achou interessante aquelas informações e foi pesquisar. Foi na biblioteca e encontrou um avião muito semelhante ao que ele descrevia, que era muitos aviões que fazem isso baixo speed. E anos mais tarde, trabalhadores escavando próximo dos arrabaldes de Paris encontraram os destroços do dito avião, em que ele houvera falecido, juntamente com 3 outros colegas. Interessante é os pais do carro participarem do funeral do Heinrich, porque depois que localizaram naturalmente os despojos e fizeram o sepultamento adequado dele. Então está lá. E lá mais para frente nós vamos falar de um outro caso também super interessante de reminiscência de outras existências. Esse aí não é espírita, mas tem uma obra interessantíssima. Dr. Wesley Weiss é um renomado psiquiatra e escritor norte-americano. Suas pesquisas incluem os temas reencarnação, terapia de vidas passadas, regressão a vidas passadas e sobrevivência do ser humano após a morte. Esse cidadão, ele atuava no Hospital Monte Sinai, em Miami. E o interessante é que numa das regressões a vidas passadas que ele houvera efetuado com uma paciente, que ele já vinha fazendo essas sessões paulatinamente, lá pelas tantas, as vidas regressam de novo se cruzam. É para pensar. E torna a repetir, ele não é espírita. Ele é psiquiatra e escritor. Médico, né? E ele diz o seguinte, interessante isso: não somos humanos tendo experiências espirituais, e sim somos seres espirituais tendo experiências humanas. O espírito é sempre o mesmo. Os corpos, a cada reencarnação, claro, naturalmente diferem. Mas se vejam que não somos humanos tendo experiências espirituais. Somos seres espirituais tendo experiências humanas. Sensacional, tá? Nossa consciência continua viva após a morte. Olha lá, vai em paz. Muitas vidas, muitos mestres. Recomendo, quem quiser se aprofundar no assunto,
Esse livro é interessantíssimo. Segundo a doutrina espírita, chamamos a alma de ser imaterial e individual, que reside em nós e sobrevive ao corpo. A questão de aceitar ou não a imortalidade da alma e, consequentemente, a sua capacidade de se comunicar com os encarnados reside na ideia que se tem de alma. Para muitos indivíduos, a alma é uma abstração. No início aqui da nossa palestra, nós figuradamente representamos o indivíduo saindo do seu corpo, mas sendo ele mesmo, a alma dele, né? Para outros, é um ser destituído de uma forma precisa, uma espécie de luz ou clarão. Outros têm uma visão confusa, com base em suas convicções religiosas. O progresso da ciência, contudo, permitirá que a imortalidade da alma, sua sobrevivência e manifestação no plano físico sejam comprovadas. E eu acho que já são comprovadas. Vamos em frente. A sobrevivência da alma depois da morte está provada de maneira irrecusável e de alguma sorte palpável. Como? Pelas comunicações espíritas. Sua individualidade está demonstrada pelo caráter e pelas qualidades próprias de cada uma. Tanto mensagens psicofônicas quanto mensagens psicográficas. Essas qualidades, distinguindo as almas uma das outras, constituem a sua personalidade. Se elas estivessem confundidas num todo comum, não teriam senão qualidades uniformes. E para aqueles que frequentam a casa espírita, que participam dos trabalhos de mediunidade da casa, isto é bastante compreensível. Porque o mesmo médium, através dele, se manifestam N espíritos, em N oportunidade diferente, abordando N temas particulares de cada um. Ah, não, mas aquilo ali pode ser ali, pode ser do próprio velho. Sim, pode ser, um caso. Mas quando são vários casos, quando ele envia de regra aquele velho, em cada sessão se manifesta uma ou duas vezes, diferentemente, aí não pode ser. Não pode ser a alma do médium. Além dessas provas inteligentes, há ainda a prova material das manifestações visuais ou aparições, que são tão frequentes e tão autênticas que não é permitido contradizer. Existe um médico famoso, inclusive já esteve aqui proferindo uma palestra, ele é do Rio de Janeiro, agora me foge o nome, em que no seu livro relata manifestações visuais, inclusive com foto, de médios, inclusive espírito ou ectoplasma, que dariam forma às manifestações visuais. Ao nascerem, traz os homens a intuição do que aprenderam antes. Olha lá, olha o nosso CD-ROM, olha lá o nosso pendrive, olha lá a nossa nuvem se manifestando. Não sei se é verdade, mas só para figurar aqui, dizem que
Alberto Santos Dumont, fora o padre Bartolomeu de Gusmão na vida anterior. E que o padre Bartolomeu de Gusmão fora, na outra vida, o inventor do canhão. Inventou o canhão, inventou o balão, inventou o avião. Será que alguns dos conhecimentos pretéritos da vida anterior não o impulsionaram para seguir em frente? Pode ser, não sei. São mais ou menos adiantados, conforme o número de existências que contem, conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida. Né? Todos nós nascemos simples e ignorantes. A todos nós é dado oportunidades. Uns avançam, outros param, outros chegam adiante, cada qual o seu caminho. Todavia, dá-se aí exatamente o que se observa numa reunião de indivíduos de todas as idades, onde cada um terá desenvolvimento proporcionado ao número de anos que tenha vivido. Cabelinho branco, além de orivar a nossa cabeça, também, né, nos trazem algum conhecimento, alguma bagagem. As existências sucessivas serão para a vida da alma ou espírito, o que os anos são para a vida do corpo. A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isso. Segundo ela, há muitas espécies de homens. Há tão somente homens cujos espíritos estão mais ou menos atrasados. Em pleno século XXI, nós temos a comprovação desse atraso. Porém, todos suscetíveis de progredir. Não é esse princípio mais conforme à justiça de Deus? Para pensar, né? O mestre pergunta ao discípulo: qual é o posto de morte? E o discípulo responde: vida. Pense. Mas não é. E o mestre diz: nascimento, posto que a vida persiste após a morte. Dúvidas? Não, né? Daí. Morte e oposto, nascimento. Nascimento, morte. Berço, túmulo. Berço, túmulo. Túmulo, berço. E vai, esse vai e vem. Porque o corpo perece, o espírito não. É eterno. A vida e a morte. Então agora deixamos os filósofos contemporâneos para trás, deixamos os filósofos da antiguidade para trás e entramos no livro dos Espíritos, questão 68. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Esgotamento dos órgãos. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Sim. Se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Questão 69 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta do Espírito de Verdade e ele responde: por que é que uma lesão do coração mais depressa causa morte do que a de outros órgãos?
O coração é máquina de vida. Não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. Questão 70. Que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando esses morrem? Tu eras pó e retornará a ser pó. Alguém já ouviu isso, alguém já falou isso. Ao pó retornarás. A matéria inerte se decompõe para fazer novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Morto o ser orgânico, os elementos que o decompõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, os quais auem da fonte universal o princípio da vida e da atividade. O absorvem, o assimilam, para novamente o restituírem a essa fonte, quando deixarem de existir. A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Os órgãos se empregam, por assim dizer, desse fluido vital. E esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si, nos casos de certas lesões. E normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Mas, quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. O fluido vital se transmite do indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que tenha de menos e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Teve um médium, há 2 anos atrás, chegou lá, Lázaro, já foi morrido há 4 dias, cheirava mal, segundo os escrituras. Levanta e anda. Que fluido, hein? Um dos milagres de Jesus. Aqui um outro link. Essa palestra Somos Imortais, do professor Wagner Borges. Quem quiser pode copiar ali. Também indico. Servirá como complemento do nosso tema da noite. Vale a pena assistir. Vão dedicar lá meia horinha, mas é excelente. Eu só não inseri no nosso tema, porque senão extrapolaria o tempo da palestra. Né? E aqui nós temos a nossa vizinha, a galáxia de Andrômeda, que nós vimos lá no início, que o Espiritismo se calca em 5 postulados básicos, e um deles é a pluralidade dos mundos habitados. Essa galáxia de Andrômeda, a nossa vizinha, porque nós estamos na Via Láctea, que é outra galáxia. Mas nós estamos pertinho da Andrômeda. 2,5 bilhões de anos-luz. Pertinho, pertinho. Dá até para eu pedir uma xícara emprestada de açúcar lá para fazer um café. Será que, vendo aquela foto da Vicky, quando estava para sair do nosso sistema solar, virou as suas câmeras para trás e bateu a foto daquele pontinho do universo, onde estão todas as nossas mazelas, todos os nossos problemas, todas as nossas intrigas? Será que só a Terra, que foi
privilegiada por Deus para ter seres humanos. Humanos, eu digo da forma como nós conhecemos, né? Porque se nós não tivemos ainda a felicidade, ao de nós, de conviver ou estar confabulando com ETs, nós talvez tivéssemos conhecimento de qual seria a forma deles, e como eles, qual é a forma física dos extraterrestres, né? Mas que existem, pode ter certeza que ali, talvez um daqueles pontinhos ali ou lá, pode ter vida semelhante à da Terra, né? Vamos ver. Espiritismo, o Consolador prometido. Nós tivemos dois consoladores anteriormente ao Espiritismo. Primeiro veio Moisés, que recebeu o Decálogo, lá quando levava os hebreus para a terra prometida, lá no Monte Sinai, né? Os 10 mandamentos, que foi já o início de colocar aquela humanidade nos seus devidos trilhos. Na ética, deixar de adorar o bezerro de ouro, que existe um só Deus, etc, etc. 2000 anos depois, veio um segundo Consolador. Jesus Cristo, que nos legou uma infinidade de informações de como bem proceder perante o próximo, perante nós mesmos. E o Consolador prometido, com o advento do Espiritismo, codificado por Kardec em 1857, e das suas obras básicas, o Pentateuco, 5 obras de Kardec, é o Consolador prometido. E veja, esse já não se configura num ser mortal. Ele é uma filosofia a que todos nós temos acesso, para a consolação extraordinária aos sofredores, aos que perdem um ente querido, falando da imortalidade. O Espiritismo veio trazer o conhecimento da imortalidade ao homem, provando que somos imortais, e mais ainda, para que somos imortais, porque isso faz toda a diferença. Vamos raciocinar o seguinte. Dentro do lado Augusto Comte, a vida é só uma, é só essa. Uns nascem em berço de ouro, outros nascem na total pobreza, e estamos conversando. Aquele pobrezinho, se ele se comportou bem, ele vai lá, vai ficar no meio de 2 anjinhos lá no céu, por resto, depois ele vai. Aquele que se comportou mal vai arder lá no fogo do inferno, o resto da eternidade. Poxa, mas se Deus é infinitamente justo e bom, e quer o bem dos seus filhos, é isso que Ele quer? Não, Ele dá a todos a oportunidade de se redimir. E por isso nós estamos aqui hoje, vivendo num mundo de expiação e provas que é a terra. Eu estágio a prova da terra. Nós estamos aqui para expiar. O Espiritismo demonstra a imortalidade racional, dinâmica. Somos imortais para crescer, evoluir, alcançar a perfeição, e isso será conseguido através de sucessivas reencarnações.
Uns andam um pouquinho mais rápido, outros andam um pouquinho mais lentos, mas todos devem chegar à perfeição. Ser imortal para sofrer os tormentos do inferno ou gozar do paraíso, às vezes separado do que amamos, é irracional. Não tem lógica. A finalidade primeira da reencarnação é o aperfeiçoamento do ser, embora também sirva para pagar as dívidas, os pecados, naquilo que chamamos de reencarnação expiatória. Quem teve a oportunidade de ler Párias em Redenção pode entender isso aí. Aquela historinha daqueles 3 personagens que iniciam suas desditas em Siena, na Itália, no século XVIII, passados na terceira encarnação, um deles veio a desencarnar no bairro B, em Curitiba. Uau, bairro B? Boqueirão não é, porque na época em 53 não existia Boqueirão. Boqueirão era a fazenda dos Álvares, daí para frente, da Vila Álvares. Ou é Rico Rio, ou é Matel, ou é Vaca Xerife, ou seja, Vaca Xerife, né? São assim que vislumbram bairro B. Interessante que o autor que psicografou essa obra cita que é bairro B porque em 53, quando ela veio ao mundo, quando ela foi divulgada, ainda existiam personagens daquele fato ainda encarnados, que era justamente para dificultar a identificação. Mas é um livro interessante que eu indico, Párias em Redenção. Começa a historinha na Itália, vai ali para a fazenda de café de Minas e termina um dos casos de Curitiba. Reencarnação expiatória. Deus criou os simples e ignorantes, mais propensos a aprender o bem e o mal, através da extraordinária jornada paligenética, ou seja, das reencarnações, partindo desse ponto e viramos o alvo que é a perfeição. Nada prova melhor a imortalidade do que 2 coisas: as comunicações dos espíritos dos homens que tiveram na Terra, que viveram, e a reencarnação. O Espiritismo foi o primeiro a penetrar nesse mundo coberto pelo plano negro do luto e vedado pelos mistérios das religiões oficiais. Algumas, inclusive, diz que é pecado falar com os mortos, né? Mas por meio da mediunidade, que é um instrumento tão importante quanto o telescópio para a astronomia e o microscópio para a medicina, os pesquisadores, a começar por Allan Kardec, adentraram nesse mundo invisível, conversaram com seus habitantes e construíram uma ponte pela mediunidade por onde poderiam passar para lá. E os espíritos podem vir até nós e comunicar-se por meios físicos ou inteligentes. É grande a quantidade de espíritos desconhecidos que não podem provar quem foram, quando viveram na Terra e o que fizeram. Contudo, é inumerável a quantidade dos que provaram as suas existências como seres encarnados com detalhes íntimos e irrecusáveis. Agora vem outro aqui para vocês copiarem. Na sequência. Quanto à reencarnação, ela é provada cientificamente com as investigações de cientistas renomados, como de Rochas, no final do século XIX, Banerjee, Ian Stevenson, Puaric,
e aqui no Brasil, Hernando Guimarães Andrade, confirmam eles que a reencarnação está em plena harmonia com as leis da natureza. Ora, se eu por algum motivo pisei na bola dessa encarnação, é justo e Deus me dá uma oportunidade para mim, numa próxima encarnação, me reconciliar com aquele a quem eu prejudiquei. Que bacana isso, né? Quem quiser copiar esse link aqui, ó, recomendo também. Aqui é a historinha do Ian. O Ian tinha lá seus 5 aninhos e ele cometeu alguma travessura e a mãe ameaçou de bater nele. E ele disse para mim: mãe, na outra vida, quando eu era seu pai, eu não bati em você. Chutou a canela da mãe, né? Ela estremeceu e aí começou o pai e a mãe a pesquisar. Interessante que esse menino, ele nascera com uma anomalia genética, uma deficiência cardíaca. E ele cita várias passagens, e aí eles chegam à conclusão que o Ian é o espírito reencarnado do pai dessa senhora, cuja vida anterior ele era policial e ele fora numa atividade lá de trabalho dele, ele foi alvejado com um tiro no coração. Vale a pena ver. Está aqui, ó. YouTube. Da Link. Também é um videozinho rápido, de 7, 10 minutos, mas que soma-se ao educado, e há tantos outros que vocês precisarem, vocês vão achar lá. Filosoficamente, o Espiritismo é que tem a resposta para as perguntas. Quem somos? Por que e para que estamos na Terra? De onde viemos? Para onde vamos? Como harmonizar a liberdade com responsabilidade? Liberdade e responsabilidade no uso do nosso livre-arbítrio. Moralmente ou religiosamente, só a reencarnação explica a dor, a infelicidade, o sofrimento, as injustiças, as desigualdades e os males que afligem a humanidade. Portanto, é o Espiritismo que pode impulsionar a reforma moral dos indivíduos e a transformação social da humanidade. Papel do Brasil, rapidamente para concluirmos. Brasil, segundo informa os benfeitores espirituais, especialmente Humberto de Campos, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, esse livro, Psicografia do Chico, foi o país determinado por Jesus para sustentar espiritualmente essa transformação. Será o berço moral da humanidade, a base educativa para todos os povos. O cristianismo redivino, através do Espiritismo, partirá do Brasil em direção a outros povos, convidando-os a permanecerem na terra através da reformulação interior. Veja, se nós vamos passar a terra, o órgão terráqueo, de mundo, da regeneração de provas, para um mundo para o mundo da regeneração física, ok? A humanidade terá que estar em condição de igualdade. E aqueles que não estiverem vão ter que desencarnar. Alguém já ouviu falar aí
em exilados de Capela? Nós somos exilados de Capela. Capela estava num estágio semelhante ao nosso, e aqueles que não se comportavam adequadamente foram os exilados de Capela. Será que nós teremos os exilados da terra no futuro próximo? Não sei. Mas quem ler aquela obra Transição Planetária do Divaldo, talvez possa compreender melhor o que eu estou falando. Vai ser nos próximos 50 anos? Nos próximos 100 anos? Não sei. Todavia, quando o Chico desencarnou em 2002, as comunicações que ele recebia do espírito de Emmanuel, obviamente cessaram. E segundo o meio espírita, circula a informação de que Emmanuel já reencarnou no final dos anos, em 2009, por aí. Hoje ele já deve estar perto dos seus 20 anos, essa pessoa. E seria, Emmanuel, um dos que conduziriam a Terra no processo de transição planetária. Eu não vou ver, mas quem é jovem, talvez veja. Né? Será? Não sei. As evidências dessa tarefa espiritual estão nos próprios fatos relacionados ao movimento espírita brasileiro. O Brasil é o maior país espírita do mundo, onde as ideias espíritas são aceitas com maior tranquilidade. 75% dos brasileiros se dizem reencarnacionistas. Mais ainda, acreditam na comunicação dos espíritos. Onde se concentra o maior número de aparelhos mediúnicos do globo. Acabamos de falar de Chico Xavier, acabamos de falar de Divaldo e uma série de figuras de médiuns espíritas. E o mais importante, onde o espiritismo é mais cristão, com a mediunidade amplamente gratuita e com o centro dos seus interesses na prática do bem, fazer o bem pelo bem, na caridade e em sua afeição mais pura. Fortalecendo em nosso país a mensagem renovadora do Espiritismo, estaremos dando passo seguro no sentido de que o processo de transformação da Terra desenvolva-se o mais rapidamente possível, fazendo que a paz, a concórdia e a solidariedade estabeleçam raízes entre nós. Aqui, rapidamente, para concluir, um esboço histórico da Terra. Mundo primitivo, uma escala abaixo de nós. 4,5 bilhões de anos, formação da Terra, 2 bilhões de anos, aparecimento da vida, há 200 mil anos, conquista da razão. Mundo de expiação e prova. Não sabemos quando, chegada dos capelinos. Acabei de falar dos exilados de Capela. Ano zero, vinda de Jesus, né? Ano zero da nossa era cristã. Em torno de 2000, início da fase de transição. Bate com as informações lá, do desencarne do Chico, do reencarne de Emmanuel, das crianças índigo, da geração cristal, né? Crianças aí de 5, 6, 7 anos que sentam no piano e tocam Tchaikovsky. Ué, onde eles aprenderam isso? Será que acessaram lá o CD-ROMzinho que veio junto com elas? Está cheio de. A gente recebe quase que semanalmente aí
WhatsApp da vida, situações semelhantes. Né? Aquele menininho japonês que toca piano, incrível, incrível, incrível. Então, mundo de regeneração, para onde estamos indo? Terceiro milênio, terra transformada. Daria a bibliografia. Muito obrigado, sigam em paz.